Olá! Agora a gente vai ver um exemplo do Teorema de Weierstrass. Lembrando aí, os teoremas de Fermat e de Weierstrass. O Teorema de Fermat diz que se C, pertencente ao domínio da função, for um extremo local da função, então a derivada da função em C é zero ou a função não é derivável em x igual a c. E o Teorema de Weierstrass diz que se a função está definida num intervalo fechado AB, e ela é contínua em todos os pontos desse intervalo, então a função assume máximos e mínimos absolutos em AB. Ou seja, existem C1 e C2 pertencentes a AB, tais que f de x, o valor da função, é maior ou igual a f de C1 e menor ou igual a f de C2, para todo x em AB. Ou seja, você consegue aí dois valores de x no intervalo AB, de forma que a função assume nesses valores, nesses x's, no x igual a C1 e no x igual a C2, ela assume nesses valores o maior valor da função e o menor valor da função. Tá? Bom, vamos então, usando o Teorema de Weierstrass e de Fermat, tentar encontrar os extremos da função dada aí por f de x igual a 3x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 16x ao quadrado, com x no intervalo fechado, menos 1, 4. E depois justificar a existência desses pontos. Bom, a gente sabe que a função é contínua, é uma função polinomial. E ela está definida aí no intervalo fechado. Portanto, pelo Teorema de Weierstrass, os extremos absolutos existem e são assumidos pela função. Quer dizer, a gente consegue encontrar dois valores de x, onde a função assume aí nesse intervalo o seu valor mínimo e seu valor máximo. Tá? Então, e além disso, pelo Teorema de Fermat, os pontos que a gente tem que testar para encontrar o máximo ou mínimo são aqueles pontos que são os pontos críticos, aqueles pontos em que a derivada é zero, além dos extremos do intervalo, além dos pontos extremais do intervalo, x igual a menos 1 e x igual a 4. Então, vamos tentar encontrar os pontos críticos. Quer dizer, são os pontos em que a derivada é igual a zero, já que a função é derivável em todo o seu domínio. Então, derivando aí, nós temos que f' de x é 12x ao cubo, menos 48x ao quadrado, mais 36x, e aí a gente pode, colocando o x em evidência, e você vai ter x. Primeiro a gente pode, igualando isso aí a zero, pode dividir por 12, vai ter x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3x, e coloca x em evidência, então você vai ter aí como raízes x igual a 0, x igual a 1 ou x igual a 3. Então, esses são os pontos críticos, são os pontos aí em que a derivada se anula. Juntando esses pontos com os extremos do intervalo menos 1, 4, então o conjunto de pontos de valores de x onde a gente tem que testar são menos 1, 4, 0, 1 e 3. Então vamos testar o valor da função nesses x's. F de menos 1, substituindo na função, substituindo aqui na expressão da função, você vai ter 37, f de 4 é 32, f de 0 é 0, f de 1 é 5 e f de 3 é menos 27. Então, como esses são todos os pontos que a gente tem que testar, que são os pontos críticos, o ponto em que a derivada se anula, e os extremos do intervalo, então a gente pode... Então, esses aqui são... entre esses pontos estão o máximo e o mínimo absoluto. E para saber quais são, a gente vê os valores que a gente encontrou. Então, o ponto aí de máximo absoluto é o menos 1, 37. X igual a menos 1, y igual a 37. E o ponto de mínimo absoluto é x igual a 3, y igual a menos 27. Então, nós sabemos aí, determinamos aí os pontos de máximo ou mínimo absoluto. Lembrando que, como a função é diferenciável no todo o domínio dela,
a gente vai ter aí como pontos de máximo, mínimo absoluto, pontos críticos ou extremos do intervalo. No caso, o máximo foi um extremo do intervalo, né? E o mínimo foi num ponto dentro do intervalo, né? Aqui no x igual a 3, onde a função vale menos 27. Um esboço aqui do gráfico que mostra para a gente por que a gente tem que testar os extremos do intervalo, né? Repara que o ponto de mínimo é um ponto crítico, é um ponto em que a derivada é zero. Porém, o máximo não acontece onde a derivada é zero. A função continuaria crescendo aqui, né? Se o domínio dela tivesse aí à esquerda do menos 1. Né? Mas como o domínio dela começa no menos 1, é do menos 1 ao 4, né? O menos 1 aqui acabou sendo o extremo absoluto. Né? A função continuaria crescendo aqui se o x estivesse andando aí à esquerda do menos 1. Tá? Mas aí a gente cortou ali o domínio. Então é por isso que é importante testar os extremos. Tá? Repara que aqui você não vai ter derivada igual a zero, né? No x igual a menos 1. Bom, então é isso. Tá? Foi um exemplo aí de como a gente aplica o teorema de Weierstrass e o teorema de Fermat para determinar máximo, mínimos absolutos de uma função aí definida em um intervalo.